Beleza. Bom dia, um beijinho a todos. Hoje 14 de março de 2012. Saudade de vocês, tá certo? E continuando nosso estudozinho aqui, que já está acabando, livro Libertação, capítulo 17. O livro, aprendi muita coisa com esse livro, vocês sabem disso? Com tudo que às vezes parecia que era um livro que dava amassada, não é? Até porque de início falava muito, descrevia muito as situações do plano inferior e tudo mais, mas estamos aí aprendendo, né, Diana? Porque quando a gente é acostumado ao livro que falava só de estilo nosso lar, etc., as estruturações do mundo superior, melhorzinho do que aqui, logicamente, né? A gente ficava, que legal. Mas também é importante que a gente saiba o outro lado da moeda, né? Outra face da moeda, como funciona, como é. Que a gente lembre. Eu gosto do Dr. Sérgio que diz assim: vocês não lembram como era o umbral? Vocês estavam lá. Vocês não conseguem lembrar como é? Vocês estavam lá e ninguém lembra, pois é. Aí talvez a gente se rememorize algumas coisas. Fico cabreiro. Faz tempo, né, Joel? Muito tempo, graças a Deus. A gente há de assolar só a porta por qualquer segundos, né? E pronto. Depois, né? Porque umbral significa portal de entrada. Então, passa o portal de entrada. E sim, vamos nos mandar. Não, Joel, sai pra lá. Sai pra lá. Um pouco mais baixo, não. Não é? Vamos suar a camisa aí pra melhorar. Então, vocês lembram? Semana passada estávamos falando sobre a higiene. Quem lembra da higiene da casa? Foi coisa que chamou muita atenção aqui, nós mulheres, donas de casa, e o Gúbio, o Saldanha, que influenciou aquela senhora lá que trabalhava na casa, para limpar a casa, abrindo as janelas para que entrasse vastas correntes de ar fresco, né? E aí ele continua o prédio como se reconciliava com a harmonia, mudando o ar, né? A Maria comentou pra gente também sobre a importância dessa higiene com a casa e conosco mesmos, né? Com certeza, né? Precisamos ter um cuidado com a parte externa, que é a casa, do contato conosco fisicamente, mas conosco espiritualmente, né? Limpar também a nossa casinha mental, que é de extrema importância encontrar esse ponto de equilíbrio. Não dá demais para um lado e faltar para o outro, logicamente. Alguém falou de ar-condicionado? Não lembro disso, não. Não, para ser espírita tem que suar a camisa. De todos os jeitos, né? De toda maneira. Porque até para pensar gasta glicose. Se consome glicose e energia, aí se sua. Tudo é trabalho, tudo é trabalho. Deus trabalha incessantemente, todo o tempo. E aí a gente tem que trabalhar também, né? Não todo o tempo, né? Porque ainda não chegamos lá, mas limpar a casa mental dá trabalho também, né, Maria? Sua camisa. Trabalhar na casa espírita, sua camisa. Trabalhar nós mesmos, sua camisa. Trabalhar dentro de casa, sua camisa, tem uma suadeira danada. Tinha que ter um ar-condicionado portátil, né? Para ficarmos um pouco mais fresquinhos. Mas fora de brincadeira, encontrando equilíbrio nessa higiene generalizada, nessa higiene aspiradora, que conseguimos dar grandes passos, né? Equilíbrio na higiene mental, na higiene física, na higiene da casa, etc. Sim, e aí falamos sobre, a Maria falou,
ainda do coito, né, de ser acolhida para espíritos perturbadores, lugares sombrios, sujos, etc. Então foi frisado no estudo anterior muito a importância disso tudo. Continuando aqui. As medidas referentes à limpeza prosseguiam adiantadas quando vozes ásperas se fizeram ouvir partidas da via pública. Então, vocês estão lembrados que a casa agora está cercada energeticamente diferente, não é? E tem espíritos de escola, espíritos trabalhadores tomando conta da casa, para que espíritos desordeiros não venham a ter acesso mais àquela casa ali. Ou seja, o mesmo bando, o mesmo grupo do próprio Saldanha, né? E aí, quando vozes ásperas se fizeram ouvir partidas da via pública, elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha, que compareceu junto de nós desapontado e algo aflito. Nosso instrutor paternalmente lhe recomendou: vai, meu amigo, e mostra-lhes um novo rumo. Tem coragem e resiste ao venenoso fluido da cólera. Usa a serenidade e a delicadeza. Saldanha estampou na fisionomia perceptível o gesto de reconhecimento e avançou na direção dos recém-chegados. Então, olha, chegou o momento de testemunho do Saldanha, né? Porque até então o Saldanha estava fazendo panelinha com o Gúbio, né? O jeito de brincar, tá na panelinha, né? É muito fácil, né? Com o Gúbio, com o André Luiz, com o Eloy, tava tudo belezinha. Só que chegou a hora dele prestar contas, porque de qualquer jeito era o grupo dele, o grupo anterior, não é? Aqueles espíritos ali, que ele está se transformando em processo de transformação, está melhorando. Mas, de qualquer jeito, ele vai ter que dar uma satisfação. Não é? Vai ter que explicar, não dá para poder sair assim. Que para ele, por outro lado, sendo o Gúbio um bom psicólogo, né, está dando a ele uma oportunidade de autoafirmação, né, dele se sentir forte, dele se sentir robusto moralmente, dele se sentir seguro, porque de qualquer jeito ele está apoiado ali, né, com todos esses amigos espirituais bons. Bom dia, Dulce, bom dia, Pim, bem-vindo a todos, Márcio Brito, Albertico, beijo a todos, sejam bem-vindos, Nando, Zeli, Silvia, um beijão, também não tenho visto o Silvio ultimamente, João, beijo a todos, viu? Então, uma das entidades de horrível semblante, de mãos à cintura, gritou-lhe irreverente: então, o que houve aqui? Traindo o comando? O interpelado, que os últimos sucessos haviam alterado profundamente, respondeu humilde, mas firme: meus compromissos foram assumidos com a própria consciência e acredito dispor do direito de escolher a minha rota. Olha, ter que enfrentar aquele bando ali não é fácil não, hein? E ter que dizer toda a verdade como é que tava. Bom dia, Sandrinha. Bom dia, Ana. Bem-vindos. Ah, disse o outro sarcástico. Tens agora o direito. Veremos. E tentando insinuar-se de maneira direta, clamou: deixa-me entrar. Não posso, esclareceu o ex-perseguidor. A casa segue noutra direção. O interlocutor lançou-lhe um olhar de revolta insofreável e indagou estentórico: onde tens a cabeça? No próprio lugar. Não temes, porventura, as consequências do gesto impensado? Nada tenho de que penitenciar-me. O visitante fez
carantonha de irritação extrema e aduziu: Gregório saberá. E retirou-se, acompanhado pelos demais. E olha que Diago tem que enfrentar essa situação, não é? Para o Saldanha foi um desafio, né? Ter que enfrentar um companheiro desse, ex-colega dele de serviço, né? E ser forte nas suas afirmações, ser forte nos seus ideais. E se sabe o que é que me vem em mente? A parábola do semeador. Quem lembra a parábola do semeador? Aquele que jogou as sementes nas pedras, elas até brotaram, né? Mas não tinham raízes. E aí o que aconteceu? Não tinham raízes, quando brotaram, que saíram ali e tal, o sol as queimou, e não tendo raízes, não se firmou. Não se firmou. Só que Gúbio foi um bom semeador. Saldanha se permitiu semear bem, né? E Gúbio, enquanto semeava, sabia que dali podia brotar frutos. Eis porque o investimento de Gúbio em Saldanha, porque percebe-se, não é? Mais ou menos, se a pessoa tem tendência à aceitação daquela semente, daquela palavra, ou não. Então, Saldanha modificado, não é? Foi forte. Já vi circunstâncias assim na vida de cotidiano, não sei se vocês já passaram por isso, depois vocês me contam também, de você ver pessoas apresentar, vamos dizer, o corpo teórico, o corpo de ideia da própria doutrina espírita, e você perceber a pessoa entusiasmada, você sentir que a pessoa gostou, né, Maria? Que ela tá com aquela vontade de modificação. Você percebe, até você se entusiasma, porque ai que bom. Mas aí o terreno não era fértil, eram as pedras. Bastou um contato diferente, não é? Surgiu os brotos, que entusiasmo, mas aí não formou raízes. Porque ainda não tinha o chão fértil, a terra fértil para manter raízes fortes. Não tinha a base sólida, né, Maria? E já vi situações assim de eu dizer assim, poxa, a pessoa fulano, beltrano, tão boa. Dava, você percebia. Só que a fraqueza de caráter ainda, né? E aí se deixar influenciar por uma maioria da oposição, seja espíritos obsessores, sejam pela sua própria inclinação ainda. Então o terreno era das pedras. Mas que no fundo, eu não sei se é porque a gente sente carinho, a gente acredita, né, na possibilidade de transformação da pessoa, mas você não vê que aquele terreno seja fértil por agora. E muitas vezes você não vê nem perspectiva que seja nessa encarnação ainda. Mas aí o carinho fica, né, Sandra? E nós temos que saber que terreno, né? Que terreno nós vamos jogar nossas sementes. Mas é muito mais abrangente esse tempo. Vocês sabem que eu penso assim, que a gente tem sempre que semear. Sempre que semear, quando for possível, não é? Quando for o momento certo, mas sem nunca violentar, logicamente, as pessoas, os seus ideais, as suas fés, logicamente. Mas devemos fazer isso, né? Devemos divulgar aquilo que nós acreditamos, porque não é assim, eu tenho fé porque eu acredito. Eu sei que é assim, viu? Eu sei que é assim. Então, com o tempo, com os anos, com a semente, com a prova,
do meu próprio exemplo, do nosso próprio exemplo, que os exemplos arrastam multidões, né? Fazer de tudo para que a gente haja no correto. E eu penso que o semeador tem que sair semeando mesmo. Tem que sair semeando. Só que o nosso terreno interior é que a gente tem que saber, o nosso terreno. Se é de pedras, se é terreno fértil, se é na areia, não é? O nosso coração, que terreno é? E o Saldanha foi um terreno fértil, tá brotando. E Gúbio sabia disso. Essa santa. E Gúbio sabia disso, né? Gúbio sabia. E Saldanha está num momento de testemunho muito difícil. Vocês sabem que tempos atrás, eu estudando esse capítulo e refletindo, eu fiquei pensando assim, né? Esse pessoal que formam bandas, grupos criminosos, né? Que realmente tem vontade de transformação, mas que às vezes tem que dar conta, tem que se encontrar com esses grupos ainda, do qual participou. E deve ser muito duro, ser muito difícil ter que encarar a verdade e ter que ouvir aquilo que eles têm que dizer para você. Não é fácil. E graças a Deus na espiritualidade, já te passo, Maria, graças a Deus na espiritualidade ele tinha o apoio, não é, do Gúbio, Nossa Senhora. Só que nós não podemos nos esquecer que podemos não ter, encarnadamente falando, né, um Gúbio da vida conosco, nem sempre. Mas muitas vezes temos grandes amigos, não é, que nos sustentam, que nos apoiam, que nós temos que nos associar ao pensamento, evitar determinados contatos, determinados excessos, e mais do que nunca. Como diz a prece da gratidão do Divaldo, que diz assim, no final, sempre aquela parte me emociona mais, sabe, Dudu? Que diz assim, e mesmo se eu estiver sozinho, né, e a ninguém eu tiver, eu nunca vou estar só. Então, se encarnado não tivermos ninguém de encarnado do nosso lado, que te estimule para o caminho do bem, nós vamos ter a 100% de segurança alguém que está conosco. Um Gúbio, quem sabe, não é? Estou passando para a Mariazinha. Ju, Dudu já até sabe, né, Dudu? Ai, meu Deus, eu dou risada do Dudu, viu? Ju, olha só, esse assunto é fascinante, Dudu, é fascinante, é muito fascinante, ainda para uma mãe. Nós somos mães. Olha, tem quantas mães estão aqui na sala? Os pais também, lógico, mas as mães parece que ficam mais ali do lado dos filhos. E qual de uma mãe não quer ver um filho ser melhor? Não é, Val? Os pais também, lógico. Mas os pais vão trabalhar e as mães às vezes ficam mais com os filhos. E a gente vê aquele terreninho ali, não é? E muitos não estão preparados ainda. O que a Ju estava falando é tão verdadeiro que a gente tem experiência no nosso dia a dia. A gente às vezes tem vontade de abrir a cabeça e colocar lá a sementinha. Mas a gente não pode fazer isso. A gente não pode forçar. A gente não pode, não é? Ah, se a gente pudesse, Joel, te juro que eu faria. Abria a cabeça e colocava lá. Porque às vezes você conversa, você fala, tem os seus diálogos e você vê que ainda não absorve, não é? Que ainda tem ainda muitas, por exemplo, que nem um quebra-cabeça, que às vezes tem que juntar as pecinhas para poder se fazer entender, né? É tão difícil isso para uma mãe, ver um filho, ou ver quem está próximo da gente, e a gente não pode desanimar, né, Ju? A gente tem que estar sempre jogando ali, falando, com carinho, com amor, não é? Porque se a gente abandonar, aí fica pior ainda, né? Não podemos desanimar. E assim é com todos os seres humanos.
com todos os seres humanos. A gente tira uma experiência de falando sobre os filhos que estão próximos. É com todos. É com todos os seres da Terra. Né? Cada um traz. É isso aí mesmo, Dudu. Todos nós trazemos ali um cabedal de conhecimento, de entendimento, de afinidades. A Ju disse uma coisa importante. Afinidade, onde que se junta. Olha que coisa, já te passo, Joel. Olha que coisa. Se eu tenho a tendência de tá com drogas, com gangues, com tantos outros espíritos, eu vou me afinizar. É igual, eu digo assim, hoje eu estou falando aqui, sou espírita, estou estudando. A hora que eu desencarnar, aonde que eu vou estar me afinizando? Aonde? Aonde é que está essa paixão que está dentro de mim? Que eu não trabalhei ainda, não é? A gente tem que pensar nisso. Né? Eu estou passando para o Joel. Vai lá, Joel. Oi, essa questão da educação sempre me chama a atenção, né? Eu não sou muito bom em gravar números das perguntas do Livro dos Espíritos. Até admiro quem consegue memorizar o conteúdo e a numeração. Mas eu lembro que lá numa das questões, em resposta, os Espíritos falam sobre a responsabilidade nossa da educação que dermos aos nossos filhos. E o júbilo, o Wagner pede, e o júbilo pelo sucesso deles e a tristeza quando virmos, principalmente por nossa responsabilidade, nossos filhos nesta encarnação em sofrimento. Então, além de semear bem, semear todos os dias, todos os momentos, cada coisa que acontece no dia a dia é uma oportunidade de ensinar, de educar, de todo momento, todo instante, todo. Se lá na frente virar no alho, falando português claro, a gente fez o que pôde. Não lavo as mãos, mas fez o que pôde. Aí as escolhas que cada um faz na sua vida são de responsabilidade de cada um mesmo. O semear e o colher, né? Que a gente tanto fala. Semeamos e colhemos na mesma proporção. É isso que eu queria falar. Um abraço e vamos em frente. Oi. Aí eu falando, pensando que eu peguei o microfone e tava apertando, era o Windows Media Play. Meu Deus do céu. Ô Cristo, ô caduquice. Grávida é fogo, né? Fui pegar uma cenoura ali pra dar uma mordida. Aí, chegando a cenoura, croque, ligeiro. Ai, Deus. Pois é. O fato da educação, que muitas vezes não é amplo, né? Porque muitas circunstâncias você educa todo o tempo. Quando você tem acesso a esse tipo de conteúdo, como nós temos, e nós temos que nos ter por pessoas de sorte, né? Entre aspas, a palavra sorte, tá? Pessoas assim que hoje tem um conteúdo da doutrina espírita, o Consolador nas mãos, né? Nós temos somos educadores o tempo todo, né? Observem e vocês vão ver que é assim. Porque nós educamos os filhos e, como estava dizendo o Joel ali, com exemplos. Muito mais do que com as palavras. Nós demonstramos a eles como viver. E isso com os nossos próprios atos. Não que as palavras não funcionem, logicamente, que nós vamos falhar muitas vezes. E aí é a hora de dizer assim, olha, me perdoe, me desculpe, veja, olha, seu pai, sua mãe errou. Que horror, não é? Eu sou humana, sou falho, dei mole, mas tá errado, sabe? Frisar essa coisa. Mas quando eu falo da educação, e essa educação pode ser evangelização, observem que nós, quando passamos esses conhecimentos adiante, isso eu estou falando com vocês, mas vocês já vão falar com um amigo, que vão falar com o filho,
que vão falar com um amigo de um filho e assim indo com o vovô do hospital que você vai visitar, nós estamos transmitindo informações e nós estamos de uma certa forma educando, porque estamos passando adiante aquilo que nós sabemos, não é? E observem que somos educadores, né? Nós somos educadores todo o tempo. E essa educação é dada muito mais, se conquista tudo muito mais com o exemplo, sem nenhuma dúvida, do que com as palavras fáceis, né? Porque palavra bonita a gente consegue dizer, mas é a ação bonita que fica um pouco mais complicada de fazer, que não é impossível, não é, logicamente. O Dudu disse pra gente assim: esse assunto veio à bala na hora certa, porque eu estou estudando sobre androgagia, educação aos idosos, porque estamos próximos de fazer um trabalho de evangelização aos idosos no centro que eu frequento. Ah, que legal, para todas as idades, né? Fazer grupos para os velhinhos. Vocês sabem que eu adoraria fazer isso. Criança e velho, sempre gostei, ó. Eu sempre tive toda a paciência do mundo de sentar com uma pessoa idosa e ouvir tudo que ela tem para me dizer. Aliás, eu fico fazendo perguntas, sabe? Cavando. E naquela época, ia assim, ia assada, e eu dou risada junto com eles. Que legal. Adoro. E criança, de brincar com elas e ouvir o que elas têm para dizer também. Nossa Senhora, é um divertimento enorme para mim. Agora, se disser assim, você tem que lidar mais com a fase intermediária, saindo da adolescência, virando adulto, antes da fase idosa, aí eu já não tenho tanta paciência. Entende? Engraçado isso. É muito engraçado essa coisa de você gostar, de você estar mais. Eu adoro fazer isso com criança e com pessoas idosas. Não é? E o idoso, não sei se porque ele lembra a infância, né, Joel? Por causa da fragilidade também. Ele não tá lendo. Ele não tá lendo, Dudu. Ele deve estar voando por aí, porque se ele visse, ia ver. Ai, meu Deus. Tem não, né? Tem nada. Os dois assim. É um beijando o outro, uma coisa incrível. Para não dizer mordendo, né? Vamos lá, voltando aqui para o nosso livrinho. Por que eu falei disso? De educação, lembrei da parábola do semeador. Porque nós observamos hoje um Saldanha modificado. Um Saldanha que há pouco tempo atrás, né, o livro durou 2 anos, mas há pouco tempo atrás, era um obsessor tremendo, alvoroçado de destruir a Margarida, não era? Revoltado. E aí, Maria, olha a transformação que ele passou no momento atual. É possível? Claro. Isso é maravilhoso, que nós saibamos que é possível que nós nos transformemos aqui agora, entende? Que não precisa empurrar com a barriga para a próxima encarnação e que a gente se sinta desanimado, se achando os últimos dos moicanos e que eu sou assim mesmo, tem um jeito. Tem jeito sempre. Eu estava fazendo evangelho no lar, segunda-feira. E falava sobre o homem de bem, né? E numa passagem do homem de bem chamou a atenção em família, porque eu vou pegando exemplo, porque tenho várias idades, eu tenho assim, né, que tenho assim 3.000 tempos à disposição, então eu tento adaptar o diálogo para todas as 3 idades, que eu tenho um filho de 46 anos também, e que seja compreensível. E naquele capítulo lá do homem de bem, dizia assim numa parte, que as pessoas que têm empregos, que comandam, não é? Que têm empregos que devam ter subordinados, que tinham que ser amorosos,
carinhosos, né, justos, que não humilhassem, que aqueles que fossem os empregados também deveriam ter o mesmo comportamento, sem sentir inveja, raiva e etc. Entre ambos. E eu peguei isso aqui como exemplo, porque tendo meu marido que tem algumas pessoas que, como ele, tem que obedecer a outros, né, os que são mais tem mais responsabilidade do que ele tem chefe e chefe também, né, e os meninos assim observando, e meu marido disse assim, tem um ditado italiano que diz que quem é bom, quem é ruim, não, quem é pobre pode ficar rico, quem é rico pode ficar pobre, e quem não presta não vai prestar pro resto da vida. As crianças me olharam assim, as menores, né? Porque essa quem disse foi a criança de 46 anos. As menores me olharam assim, quando eu dizia, aí, não vai dizer nada, sabe? Eu falei, não, desacordo, não de jeito nenhum. Quem é ruim pode ser bom daqui a 3 dias. E como? A natureza não dá saltos, mas você pode muitas vezes achar que uma pessoa não presta e ela tem uma transformação muito grande e ela já começar a se modificar daqui a 3 dias. E já demonstrar para você que tem intuito de mudança. As meninas, sabe as crianças? Senão, nós estaríamos próprios desiludidos, seria tudo o contrário daquilo que nós estamos dizendo. Mas não estou falando na outra vida, não, estou falando agora. Eu falei, não, na outra vida é outra conversa. Aqui agora, todos podem ser bons ainda. Pode até começar errado, pode até desviar, pode fazer as coisas mais horríveis, sim, que eu preciso enumerar aqui nesse estudo, mas temos tempo suficiente para sermos bons, claro. Aí deu o exemplo de Paulo de Tarso. Não é? Tá bom, São Paulo. É a minoria. Eu falei, não. Mas é neles que a gente tem que se espelhar. Não é? É neles que a gente tem que se espelhar. Em quem é que a gente quer se espelhar? Se a gente não se agarrar em quem dá o exemplo, né, Dudu? Como é que nós vamos desacreditar? Nós temos que acreditar. Por exemplo, o menino de rua, o batedor de carteira, o menino que esfaqueia, o menino das comunidades, o menino que destrói a vida de um outro, será que ele está marcado pro resto da vida para ser criminoso? Não, de jeito nenhum. Ele vai ter N oportunidades que a vida vai proporcionar, ou a sociedade, depende de que circunstância vai se encontrar, do seu merecimento, da sua necessidade, de modificar-se. E ainda tem mais. As pessoas têm chance de se modificar muitas vezes, né, minutos antes de desencarnar. Não é que você vai ter extremoção, vai ficar perdoado e vai para o céu. Não é nada disso. Mas você pode ter uma chance de vislumbrar a possibilidade de ser melhor e já desencarnar com outra atitude. Por mais que seja, entre parênteses, tarde, vamos dizer. Mas nunca é tarde, porque a vida não acaba. É como você fazer uma recuperação do ano escolar, um jovem, a recuperação do ano escolar, mas você entregou a prova para a professora e quando você está virando as costas para ir embora, você fala, eu errei as questões. E você lembrou que errou. Você fala, caramba, agora eu já sei como é que eu vou fazer certo. E aí, não pode voltar atrás, não pode tomar a prova, não é? Perdeu. Mas aí você já começa dizendo assim, agora eu já sei onde foi que eu errei. Vou mudar-me, né? Vou consertar, vou ajeitar. Mas deixa eu ler o que é que vocês estão falando aqui, ó. O Dudu do exemplo de São Francisco de Assis. Pois é, São Francisco de Assis também, não é? O aval. Ninguém pode mudar o que passou, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Olha o Chico, né? Que eu adoro aquela frase, adoro. A Maria diz pra gente, mesma coisa, pode mudar a hora que ele quiser, tiver vontade, basta querer, né? O João diz pra gente, Deus não criou ninguém pré-determinado a ser mal, de jeito nenhum. Nós somos realmente defeituosos, ainda, por causa das nossas manias e vícios, etc. Mas nós somos perfectíveis, eu digo isso a meu filho. Meu filho pequeno de 8 anos diz assim, mãe, mas tem como eu ser como Jesus? Eu falei, não.
agora não. Mas um dia sim. Pode ser a sua meta, né? A sua meta de ser como ele. Agora, vai demorar, Joel, vai demorar, né? Você vai ter que trabalhar muito. Não, eu digo nessa vida mesmo. Eu falei, não. Nessa vida não, porque só ele, até os nossos dias de hoje, foi o exemplo de perfeição absoluta. Mas um dia sim, um dia você vai ser igualzinho a ele. Porque se Jesus é bom como é hoje, aí eu vou dizer de novo a frase que Joel adora, ele suou muito a camisa, né? Ele suou muito, né? Ele fez a trajetória que nós fizemos. Logicamente que nós não conseguimos ver isso. Vocês conseguem ver um Jesus que briga, que mata, que dá tapa, que faz greve violenta, ou que está indo para os estádios bater nos outros? Vocês acham? Não, é? É impossível vê-lo desse jeito, porque já o temos perfeito. Então, por isso ele disse que para entender o Pai, não é? É necessário vir por mim, porque era o único exemplo que a gente tinha de perfeição mesmo, para poder chegar mais ou menos ao entendimento do Supremo Perfeito, que é Deus, nosso Pai. Mas temos a expectativa de chegar lá, não é? De fazer caminhos. E vamos lá, né, Maria? Quando a gente já estiver lá, né, Maria, naquele bate-papo lá no sol. Eu, seu Dudu, Joel, Alexandre. Lá naquele solzinho gostoso. Ai, Maria, como é bom estar por aqui. Vamos sim. Daqui pra lá. Daqui pra lá vai fazendo muita trajetória, né, Joel? Que é bom também. Quem disse que é ruim? A Maria acabou de dizer que não quer sair daqui. Quer ficar aqui 120. Então faz a conta que toda vez que ela vier, ela quiser ficar 120, o negócio demora. Ai, Cristo, vai ter sim. Então, a mudança de comportamento do próprio Saldanha, né? E Saldanha ter que enfrentar uma circunstância dessa, não foi fácil para ele, né? Mas ele se manteve. E como foi que o Saldanha se manteve? Deixa eu tirar essa cenoura daqui, ficar melhor para dar mordida, né? Como foi que o Saldanha se manteve perante essa circunstância? Vamos lá? O Saldanha foi colocado à prova dos 9, não foi? Teve lá que lidar com aquela turma que era companheiro dele, de obsessão e tudo. Como ele se manteve quando chegou a hora do testemunho? Isso foi um testemunho, né? Que ele deu. Foi um testemunho. Ele não amarelou, ele se manteve firme. Ele se manteve corajoso, forte, ele não temeu. Porque o terreno que Gúbio semeou já estava pronto, né? Para fundar raízes, para crescer raízes, manteve na fé, manteve a postura, né, Nando? Porque ele poderia ter falhado. Ele poderia vacilar, por exemplo. Ele poderia, você sabe uma coisa interessante, um defeitinho aqui que eu acho que uma boa parte nós temos? Ele poderia ter se irritado, por exemplo, ter mandado chutar o pau da barraca, dizer, olha, se pique daqui, que aqui não é mais lugar para vocês, tá entendendo? Esse negócio de ficar aqui ameaçando, que conversa é essa? Você não tá vendo que eu tô com as costas largas? Que essa galera aqui toda é meu grupo novo, não é? Ele tinha esse tipo de tendência, ele era assim, lembram? Mas ele se manteve no processo educativo que o Gúbio disse para ele que ele teria que agir com caridade, né? Com compreensão,
sabendo que todos ali eram irmãos dele, que ele também passou por aquilo, e é não tanto tempo atrás, né? Oi, Maria Aparecida, um beijinho pra você, viu? Bem-vinda. Então o outro ameaçou lá, né? O companheiro disse assim: Gregório saberá. E retirou-se acompanhado pelos demais. Transcorridos alguns instantes, outros elementos assomaram a entrada. Outros, viu? Assustadiços e insolentes, com a repetição dos mesmos quadros. Ou seja, Saldanha teve que falar e refalar, imagina. Dizer as mesmas coisas, com a mesma paciência, porque vieram tantos. Em breve, cenas diversas passaram a desdobrar-se. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico, opondo-se às manchas de sombra que previnham dali. Inalturamente, atraídos por eles, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número. Olha que legal. Observem que situação, que modificação de ambiente. O Gúbio botou, viu, Sandra? Luzes nas janelas, demonstrando que ali agora é como se estivesse mudando a administração. Mudou a diretoria. Agora estava sob administração dos enviados do Cordeiro. Não é assim que eles chamam? Os enviados do Cordeiro, estava sob a administração deles. E o que aconteceu? A luz atrai, né? A luz atrai, e muitos outros espíritos sofredores e perseguidos foram procurar abrigo, socorro naquela casa. Aquela casa virou ponto de socorro, núcleo socorrista. E vamos ver que coisa mais legal. Mas o que? Bem intencionados, eles realmente queriam ajuda. Aí vocês observem mais uma vez que a espiritualidade não perde tempo e não se dedica somente à ajuda unitária, mas sim em coletivo. Quando você vê que começou a ajudar, pode ter certeza que se ajuda para todos os lados, né? A primeira entidade a aproximar-se foi uma senhora que se ajoelhou à entrada e suplicando: benfeitores de cima, ó como entende, ó, benfeitores de cima, que vos congregastes nesta casa, em serviço de luz, livrai-me da aflição, piedade, piedade. O nosso instrutor atendeu-a imediatamente, permitindo-lhe a passagem, e no pátio ao lado contou em pranto que se mantinha há muito tempo num edifício próximo, segregada por verdugos impassíveis que lhe exploravam antigas disposições mórbidas para o vício. Olha que sofrimento dela. Um minutinho, gente, segundinho só. Então, ela estava sofrendo, né, segregada por causa dos seus próprios vícios. Olhe bem. E conseguiu fugir para pedir ajuda. Agora, vocês acham assim, que ela conseguiu fugir para pedir ajuda por quê? Por que ela conseguiu fugir para pedir ajuda? Por que será? Tá todo mundo dormindo? Porque ela já tinha tendência a transformar-se, né? Ela já estava com o campo aberto para a sua própria transformação. Por isso, ela conseguiu, né, sair daquele grupo de verdugos ali, correu para pedir ajuda ao Gúbio, porque ela já estava propensa a ser ajudada.
Achava-se, porém, cansada do erro e suspirava por mudança benéfica. Eis a resposta. Penitenciava-se, pretendia outra vida, outro rumo, implorava asilo e socorro. Porque, ou pelo amor ou pela dor, né, Diana? Então ela estava cansada do erro. Chega. Nós aprendemos com a doutrina espírita que o mal cansa, consome as forças, entedia. Olha o Gregório, vamos voltar a falar dele. Quando eles começaram a intervir com o Gregório, porque Gregório, quem se lembra disso? Do início do livro? Gregório já demonstrava, né, um certo tédio. Já demonstrava um certo tédio do mal, apesar de ainda o praticar. Mas ele já não sentia aquela satisfação mais. Ele começava a ter um vazio dentro dele. Por que isso? Porque nós espíritos, nós estamos numa escala de evolução para o bem, né? Para o amor, para a perfeição. Então, quando nós estacionamos no mal, aquilo é temporâneo. Porque nós temos, acontece conosco com o tempo, nós somos estimulados instintivamente a uma busca de algo melhor. Então, por mais que nós fiquemos no mal, é temporâneo. Por isso o mal é temporário, é possível a mudança, mas o bem, o amor é eterno. Ele é infinito, né? Ele vai durar para sempre. Então, nós estacionamos no período mal, da ignorância, mas cansa. Cansa o erro, o vício, cansa. Por quê? Porque nós começamos a sentir uma necessidade de algo melhor. É uma necessidade. É aí onde as brechas para o bem, exatamente, né, Maria? É aí onde se tem abertura para que a própria espiritualidade tenha acesso a nós. Porque é engraçado, nós nunca estamos sozinhos, abandonados, não é? Nunca estamos abandonados de tudo. De jeito nenhum, graças a Deus. Só que aí nós começamos a abrir brechas e é nessas brechas que a espiritualidade consegue ter acesso a nós. É nessas brechas que a espiritualidade consegue ter acesso a nós. Aquela imagem, por exemplo, do mal rico, do mal rico, vocês lembram de Lázaro? E Lázaro está lá no céu, junto com São Pedro e tal. Não, São Pedro, é São Pedro? Não é São Pedro, não, São Pedro ele não estava lá. Com Abraão, né? Estava com Abraão. E depois o rico lá. Mas vocês sabem que a intenção daquela imagem com Abraão, né? Já matei até São Pedro naquela época. Aquela imagem ali é só para dizer uma questão de transformação energética, né? Ou de ambiente energético, não ter ainda o acesso. Mas se o mal rico demonstrou, porque ali indica que ele demonstrou a transformação, né? Ele está querendo realmente admitindo através do seu orgulho espezinhado, vendo que Lázaro, sentindo remorso, etc, ele teria acesso à ajuda. Talvez não fosse ficar em ambientes favorecidos como Lázaro diretamente, mas ele não ficaria ali entregue, né, condenado à má sorte, porque nós estamos temporariamente estacionados na ignorância, no mal, mas nós sentimos a propulsão da melhoria, é um fato natural. Por isso vemos pessoas que muitas vezes numa mesma encarnação muda, fala, fulano mudou, mudou muitas vezes através da própria dor, mas aquela dor abriu as brechas, como diz a própria Maria, e aí a ajuda começa a chegar para nós, porque não é que nós não temos ajuda, nós temos ajuda sempre,
Somos nós que ou merecemos ou damos mais ou menos aberturas, brechas, para que a ajuda chegue, para que o socorro chegue. Não é? Depende mesmo de nós. A Val disse pra gente, já vou ler, Val, um minutinho. O ego enfraquece o corpo quando faz o mal e acaba caindo na própria armadilha, porque desperta o self. Nos seres humanos somos despertados para o caminho do bem. Exatamente. Estamos a caminho do bem, porque cansa, não é? Como nós sabemos, o ego não é de tudo mal, não é de todo mal, né? É um estímulo também. A Maria disse, é igual a ostra, né? A verdadeira, ela cria bem, Pois é, bichinha, né, Maria? E cria mesmo. Vocês e suas linguagens psicológicas, vocês duas. Não é? Que tadinha da ostra. E que pérola que sai lá de dentro. A bichinha. Mas nós somos assim. Cansa dentro de nós tudo isso. Não é? E nós vamos deixar aflorar. Mas para que esse ego se bote de lado, nós temos que ter experiências. Nós vamos ter experiências, nós vamos ter comparações. E aí nós vamos deixando aflorar esse lado luz, não é? Esse lado mais espiritualidade, menos instintos, é isso que as meninas estão querendo dizer. Não é? Porque não é todo mundo que entende vocês, tá? Eu, para entender, demorei uma vida. Que esse lado instinto se coloque mais de lado para que o seu lado espiritual, o seu lado luz, desperte, flua melhor. E depende muito das experiências mesmo que nós venhamos a fazer, venhamos a ter, né? Venhamos a vivenciar toda a bagagem que a gente vem trazendo encarnação por reencarnação, mas estamos no caminho, né? É aquilo que a gente acredita e sabe. Eu gosto mais de dizer assim, que a gente sabe do que acredita. Porque acreditar parece que acredita hoje, amanhã não, né? Que nós sabemos, nós sabemos. Firmes e fortes. Então, concluindo o estudo de hoje, Ave Maria, é outro com relógio. Já não bastava Dudu. Cristo Redentor. A concluir nosso estudo de hoje, continuando ele, a semana que vem, não é? Certeza, né, Maria? Com certeza. Nós temos certeza, nós sabemos, né? Nós sabemos, interiorizamos, é aquilo que a gente sabe e acabou. Quando a gente sabe, ninguém tira de você. Você sabe e pronto. Você acredita, você sabe. Não acreditar. Então tá. Muito obrigada a todos. Fazendo nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus. Eu gosto sempre de agradecer, né? Gosto sempre de agradecer a vida. Eu gosto de agradecer todos os dias quando acordamos e abrimos os olhos. Agradecer a espiritualidade, eu acho eles assim tão pacientes conosco. Comigo, meu Deus. Que paciência que tem comigo. Essa coisinha caprichosa, prepotente, ainda fazendo passos de tartaruga de ré. Nossa Senhora, então agradeço, sim, agradeço a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade de estar aqui com vocês, pedindo a luz dos céus que possam engrandecer o nosso coração, que possa nos deixar mais dóceis, que possa nos dar mais ombros fortes e para sustentar as dificuldades, e que nós nunca deixemos de saber, de ter a nossa certeza que a dificuldade de hoje é a pérola de amanhã, é a luz de amanhã. Muito obrigado, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga, que nos assistem sempre. Aos espíritos dóceis que estão conosco, também aprendendo, porque estão em fase de aprendizado também. E que nós possamos dar uns
as mãos aos outros, hoje e sempre, nessa caminhada de todos os dias. Graças a Deus,